Olá mais uma vez, saúde do futuro na sua casa. É um grande privilégio ter você nos assistindo hoje, nesta noite, viu? Muito obrigado pela sua audiência. E eu quero aqui, já de antemão, deixar um recado aqui, deixar nossos agradecimentos para a Medra. A Medra, que é uma empresa de cannabis, que tem trazido esse medicamento para o Brasil. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, tem o endereço da Medra aqui, o site. Entra lá e pesquise um pouco sobre esse assunto, que tem revolucionado a saúde no Brasil e no mundo todo, e tem tratado de muita gente. Então, entenda um pouco do assunto, entre lá com a Medra. Quero agradecer a Amanda Epaminondas, aos CEOs da Medra, pelo apoio, pelo patrocínio, e que Deus abençoe vocês. Também ao pessoal da Nissi Automóveis também, um grande abraço para vocês. E agora, começando o programa, eu quero atender um pedido da minha amiga Kelly Nascimento, que é uma lutadora pelos transplantes de órgãos em São Paulo, e ela tem um convite especial para fazer para você, para este final de semana. Por favor. 28 de outubro, às 18 horas, acontecerá uma noite para celebrar a vida. E você é nosso convidado. Na sala do Conservatório do Teatro Municipal de São Paulo, o Instituto Renascimento apresentará uma programação com teatro e audiovisual sobre a doação de órgãos e tecidos. Como tudo que o Instituto Renascimento faz, vai ser lindo. Todo mundo pode, de alguma forma, exercitar o amor e a doação. Muito obrigada, viu? Deus abençoe vocês. Acesse o Simpla e garanta seu ingresso gratuito. Então, convido você para atender esse pedido da Kelly Nascimento e Instituto Renascimento. Você é nosso convidado, estarei lá também, prestigiando esse grande evento. Obrigado, Kelly, que Deus abençoe. Mas olha só, hoje eu estou muito feliz, estou recebendo uma pessoa muito importante, que eu não sabia, também é da nossa região aqui do ABCD, é o Renato Leite. Renato Leite, ele é um atleta paralímpico de vôlei, ele é pentacampeão pan-americano, medalhista. Cara, ele já esteve em várias Olimpíadas, vai estar na próxima Olimpíada também. Está indo agora para viajar agora também para o Egito. Ele tem uma história muito bonita, então eu quero convidar agora e falar com o Renato. Renato Leite, muito obrigado por você estar aqui. É um grande prazer receber você aqui, um campeão em todas as áreas, né? Na vida e no esporte. Muito obrigado. Gratidão, eu que agradeço, Wagner, pelo convite, e estou à disposição aqui para falar um pouquinho da minha história, né? Primeiramente, agradecer a Deus e o convite de estar aqui expondo um pouco da minha história como atleta, como empreendedor aqui do ABC. Sim, sim. Aliás, eu até esqueci de falar, ele também é cofundador do Parabank, é isso? Parabank, Parabank, é um banco digital voltado para a pessoa com deficiência. Então depois você vai explicar no final sobre isso, mas conta um pouco da sua história para a gente, que eu estou ansioso, apesar de conhecer, estou ansioso, meu amigo, para conhecer um pouco da sua história. Legal, bacana. Vou contar um pouquinho da minha história. Eu, como todo brasileiro, né, eu vim de... Assim, o meu sonho sempre foi ser um jogador de futebol. Eu acredito que toda criança que nasce aqui no nosso país, sendo um país do futebol, já nasce com esse sonho. Eu sou da década de 80, eu tenho 41 anos. E nasci numa década que o futebol estava meio carente. O Brasil tinha acabado de perder a Copa do Mundo lá, com um dos melhores times que a gente já teve, né? O time de 82. 82, é verdade. E o brasileiro muito carente. Eu tinha acabado de nascer ali naquela época, de agosto de 1982. E aí surgiu um novo ícone no esporte, né? Que levava muita alegria aí para os brasileiros, que era o finado Ayrton Senna da Silva. Sim. E aí eu acompanhei muito, eu me lembro muito assim, esse tipo de recordação. Eu sempre comento e coloco a foto minha lá com 3 anos de idade, sempre com uma bola, acompanhando as corridas junto com meu pai. E ele já trazia muita essa emoção, e eu lembro que eu comentava com meu pai. Quando ele subia no pódio, a gente ouvia o hino nacional junto, né? E meu pai sempre ensinou assim de colocar a mão no peito, com respeito. Ser patriota. Ser patriota realmente.
E aquilo me emocionava. Eu falava assim pro meu pai, pai, um dia eu quero ser igual esse cara aí. Poxa, que legal. É meio que profetizando, assim, né? E a gente sabe que a nossa vida, ela é cheia de percalços, Sim. de problemas, mas eu sempre digo que a gente tem que sempre focar na solução. Sim. Não ficar remoendo os problemas aparecem na nossa vida para a gente solucionar e mudar de nível. Então, graças a Deus, o meu pai sempre me ensinou isso, seguindo os princípios ali que ele sempre, né, ensinou a nossa família assim com essa base. E graças a Deus eu sempre tive uma mente muito forte. E quando eu tive aos 14 anos de idade, eu até relato isso, eu acabei assim, por conta das frustrações, eu comecei a trabalhar. Tá. Mas eu falo que eu sou empreendedor desde os meus 7 anos de idade, trabalhando realmente sem registro em carteira. Desde os meus 7, 8 anos de idade, eu lembro, eu vendia biscoitos e sorvetes para minha avó, na época, né, na região ali do Diadema, Jardim Miriam, que foi a região onde eu nasci. E aos 14 anos, quando eu fiz 13 anos, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar via CLT. E aí depois que você vai aprendendo e agregando mais coisas, eu falo que é uma filosofia empreendedora e isso eu vejo no brilho nos olhos de todo mundo. E é o que eu falo assim, todo mundo tem que ter esse tipo de filosofia, porque você consegue... E o empreendedorismo, ele faz parte da sua vida desde o momento que você acorda. Porque empreender é você fazer relacionamento, você atender bem uma pessoa, servir, né? Que é isso, é o que é... Principalmente Deus nos ensina. É o maior network. Exato, a gente precisa servir. E mesmo que você acha que você não está empreendendo, mas você realmente está. Se você leva essa filosofia, sorri para as pessoas, declara coisas boas, né? Abençoa o seu filho, pede bênção para sua mãe e já começa fazendo um network ali lá matinal, o seu dia vai ser fantástico. Bom. E mesmo que você está trabalhando no CNPJ de uma outra pessoa, empreenda dentro daquele CNPJ até você dar o seu próximo passo. Sim. E isso a gente, né, o meu pai sempre me ensinou isso. Eu falo que a gente vem de uma família assim que sempre empreendia sem CNPJ. Entendi. E eu e o meu irmão que acabou furando essa bolha de abrir o CNPJ, e lá aos 14 anos de idade comecei a trabalhar no supermercado, que foi bem numa época da nossa macroeconomia que saiu do cruzeiro para o plano real, né? A gente saiu de uma hiperinflação para uma inflação controlada. E naquela época, em 1996, o real valia mais do que $1. Lembro disso. Era 80 centavos de real, era equivalente a $1. Isso. Hoje o mercado fechou a R$5 $1. É. Então, para que vocês possam imaginar o nosso poder de compra nessa época. E foi numa época que eu ganhei muito dinheiro, Wagner. Certo. Imagina só, eu com 13, 14 anos de idade, trazendo para a realidade de hoje, o meu salário mínimo naquela época era R$ 97 em 1996 e eu fazia 250 por semana. Poxa vida. Eu tinha uma meta de fazer R$250 por semana. Eu trabalhei no mercado de alta renda, que era o Cé Supermercados na época, e só iam pessoas de alta renda, então a caixinha todo mundo dava R$1, R$5, R$10. Era bastante. Era bastante, era muito dinheiro. Então era como se fosse uma criança de 13, 14 anos ali entrando na adolescência, tá ganhando hoje cerca de 10 mil a 12 mil reais por mês. Certo. E a gente teve uma evolução muito boa, assim, né? Uma prosperidade muito legal. Meu pai até foi verificar se realmente Estava trabalhando, né? Porque a gente sabe como que é o mundo aí, tem muita coisa errada, Sim. mas graças a Deus eu sempre procurei seguir um caminho o mais correto possível. A gente sempre tem alguns erros, não tem como, né? Lógico. Mas sempre seguindo uma linha reta. E quando surgiu novamente a chance de se tornar novamente um jogador de futebol, eu já tinha terminado o meu ensino médio e o professor Antônio Carlos, o papel hoje ele é coordenador aí do Água Santa. Tá. E ele montou um núcleo, na época ele tinha assumido o São Caetano e montou um núcleo e nós treinávamos em 2 períodos. E eu resolvi sair do supermercado, eu continuei estudando, meu pai sempre falou assim, filho, tudo bem que o papai não consegue te dar as coisas, mas não vai parar de estudar, porque o conhecimento e o estudo é a única coisa que não vão tirar de você e é o que você vai conseguir propagar, né? Sim. Essa filosofia de transbordar, de levar informação, isso eu tenho muito assim enraizado dentro de mim. E por falta de informação o povo sofre, né? Isso tá escrito aí há mais de 3 mil anos atrás, 2 mil anos atrás, exato.
falta de conhecimento, o meu povo perece. Então, isso está muito enraizado dentro de mim, assim, de transbordar a informação, Sim. essa coisa boa. E aí, quando o professor Antônio Carlos fez esse núcleo, eu resolvi sair do emprego e começar a focar novamente. Eu enxerguei novamente ali a chance de tornar o meu sonho realidade. Se tornar um atleta, lógico. Se tornar um atleta, exato. E eu comecei novamente a treinar em 2 períodos. E aí, viver como atleta no nosso país, a gente sabe que é muito complicado. E foi quando eu sempre, assim, busquei estratégias. Eu falei, não, mas o meu sonho é se tornar atleta, mas o que eu posso fazer? E o meu dinheirinho, na época, eu guardava dinheiro na poupança, hoje não mais, né? Não tem como. Falo para todo mundo, não deixa dinheiro parado na poupança, ainda mais que eu trabalho no mercado financeiro, a gente tem uma fintech nesse sentido. Mas eu estava vendo o meu dinheiro, né, acabar. Falei, gente, eu preciso fazer algo. Eu treinava das 8h30 às 10h30 e depois o treino da tarde era das 4 às 18. Falei, nessa janela eu preciso fazer alguma coisa. Ainda não tinha um hábito de leitura, eu com 18 anos de idade. E eu ficava assistindo o Chaves, o Power Ranger quando eu voltava, né? Eu almoçava e ficava assistindo isso. Eu falei, não, gente, eu preciso fazer algo. E o pioneirismo sempre fez muita parte da minha história, da minha vida. Assim, essa forma pioneira, né? Eu sou um dos primeiros atletas paralímpicos a jogar a primeira partida de voleibol paralímpico no Brasil. Eu fiz parte, eu joguei. O primeiro. E outra parte do pioneirismo foi a parte dessa evolução profissional. O que as pessoas fazem hoje aí, empreendendo em cima de uma moto, essa mudança houve lá nos anos 2000. E eu também fui um dos primeiros nessa mudança, sabe? Ah, é? Porque isso começou lá nos anos 2000, então eu comecei a empreender em cima de uma moto em 2001. Andar de moto? Eu tirei a minha carta, eu já andava de moto desde os anos 2000, mas empreender em cima de uma moto, aí eu comprei a moto em 2001 e comecei a trabalhar, porque eu saía do treino e fazia essas entregas que as pessoas fazem hoje, sabe? Tá. Eu tinha o celular e fazia essas entregas esporádicas, né? Que saiu a profissão do office boy pro motoboy. Você deve se lembrar disso. Bastante. E aí foi bem nessa época. E eu fiz toda essa jornada. Treinava de manhã, almoçava e fazia algumas entregas e voltava pro treino da noite. Durante, basicamente, aí 5 meses. E no primeiro dia útil do ano de 2002, fiz a mesma jornada. Voltei cheio de sonhos, assim, com um ano começando, tudo, né? Planejando. E com aquele sonho de assinar o primeiro contrato profissional. E acabou acontecendo o imponderável de eu sofrer esse acidente e assim, graças a Deus foi a coisa, eu falo hoje que, não só hoje, mas desde quando, o importante é você aceitar isso aí. E pensar na solução do problema, né? Lógico. Então isso ali aí dentro do próprio hospital eu tive uma experiência gigante assim com Deus, o meu pai também me falando muitas coisas boas, eu falo. Por isso que a informação é muito importante, Sim. Porque eu fiquei aflito, né? Quando eu acordei que eu fui socorrido no hospital, quando eu acordei, eu queria ver a minha perna. E graças a Deus, a minha perna estava lá. Eles conseguiram reconstruir a minha perna. Eu fiquei 10 dias internado, tentando a reconstrução ali da perna, com fixador externo. Certo. E aí foi quando chegou um fisioterapeuta. E os médicos já estavam falando assim que corria o risco de amputar. E esse fisioterapeuta, ele mudou, porque eu nunca tinha visto nenhum amputado. Certo. A única pessoa que eu tinha visto como amputado era uma pessoa que morava perto lá da região onde eu nasci. E quando ele amputou a perna, ele ficava no bar o dia todo. Entendi. Então essa era a imagem que eu tinha. Eu falei, cara, mas eu não quero isso. E esse cara mudou totalmente a minha mentalidade, sabe? O meu mindset ali dentro do hospital. Amputou a perna? Isso, ele fazia, por isso que eu também sou pós-graduado em atividade física adaptada, por conta do Rodrigo. Porque ele foi o primeiro fisioterapeuta a me atender dentro do Hospital São Paulo. Ele falou, Renatão, se você amputar a perna, cara, você tem todo o perfil de atleta, tem um movimento paralímpico. Ele me presenteou com uma fita cassete das Olimpíadas de Atlanta, de 1996. Poxa vida, aí o sonho lá queimou. E aí dali que eu falei pra você que eu tive realmente assim, sabe... a experiência com Deus e ver. E aí eu falei pro meu pai, tudo que tiver de reabilitação em banca de jornal, em revista, o senhor compra que eu quero devorar esse assunto. E aí eu comecei a me aprimorar relacionado à reabilitação, sabe? E dali em diante a minha história mudou. E aí eu cheguei pros médicos, tudo, e falei, doutor, eu acredito que é muito melhor você amputar minha perna. E aí eu comecei a falar tecnicamente de tanto
conhecimento que eu comecei a agregar ali no leito, sabe? De falar, se eu amputar minha perna, eu com 19 anos, já completado 19 anos de idade, eu falei, se você amputar minha perna acima da minha fratura aqui, em 2, 3 dias eu já vou estar liberando do leito, o leito vai servir para outra pessoa, eu tenho certeza que eu vou me recuperar. Você já viu essa fita? Aí os médicos ficaram encantados, porque era um hospital de residência. Entendi. E todo mundo viu o vídeo da Olimpíada passando. Caramba, e aí virou... Ou seja, você mudou a cabeça dos caras. Também. E aí foi uma coisa assim surreal que aconteceu, né, extraordinária, sobrenatural realmente. E dali foi, glória a Deus, a minha vida só veio numa crescente. Eu tenho que fazer, você vê, gente, você perdeu a perna. Ele está dizendo que ele está dando graças a Deus por ele ter perdido a perna para ele ser a pessoa que ele é hoje. Quantas vezes a gente perde algum dinheiro, alguma coisinha básica na vida, a gente fica desesperado e não acredita nem mais em Deus. Continue. Exato, e aí foi realmente esse sobrenatural que aconteceu, né? Que para muitos assim achavam que era o fim, mas eu estava com tanta certeza que alguns parentes, alguns amigos, principalmente amigos que jogavam futebol comigo, não tinham coragem de me visitar, mas eu fui com uma espiritualidade, uma áurea assim gigante quando eu cheguei em casa, que eu mudava todo mundo, sabe? O pessoal achava que... Você mudava o ambiente. O ambiente, que o pessoal achava que os amigos meus que jogavam futebol comigo, tinha uns que ficavam eu não vou conseguir ver o Renato assim. E aí eu quebrava o gelo, eu falava, fulano, entra, lembra daquela coceira que eu tinha no meu dedo, que eu falava na resenha do vestiário para coçar? Já não tenho mais. Não tem mais, acabou. E aí foi isso, né? Eu fui reabilitado através do esporte e assim, hoje o negócio que Deus abençoe, que a gente montou, que é o Parabem, que tem um grande propósito, que é reabilitar a vida, os sonhos e o futuro das pessoas. Vamos falar do Parabem aqui já. Mas aí você se reabilitou, aí você se tornou um atleta. Como que você se tornou um atleta paralímpico? E você participou de quais os eventos, quantas competições você participou? Sim, aí eu fui reabilitado, como eu falei, fui reabilitado através realmente do esporte. Eu falei, aqui é a chance de eu se tornar realmente um atleta. E eu vivenciei algumas modalidades e aquilo que eu falo, o problema aparece em todo momento, né? E problemas eu falo que eles aparecem para serem resolvidos. E aí eu quis fazer natação. Quando eu comecei a fazer natação, a piscina do Centro Olímpico fechou para reforma. Aí eu vou pro basquete. Tinha uns amigos que já faziam basquete em cadeira de roda, só que a cadeira de roda é muito caro. E aí não tinha condição de comprar cadeira de roda. Aí meu tio, que é torneiro mecânico, reformou. Peguei uma cadeira de roda lá toda velha, levamos para casa, ele fez uma reforma. E aí eu comecei a jogar o basquete em cadeira de roda. Aí eu joguei o primeiro torneio, que foi tênis de mesa em cadeira de roda. Eu ainda não usava prótese. Tá. E aí de lá eu comecei a conhecer várias outras modalidades. E quando eu me protetizei, aí eu quis realmente assim entrar no atletismo, correr, né? Correr pela vida e mostrar até para os meus pais, para os meus familiares e para os amigos também que jogavam, que realmente eu voltei ativa, que eu estava totalmente reabilitado. Aí quando eu me protetizei, eu comecei a correr, eu fiz a corrida de Santo Reis em São Caetano do Sul, corri a meia maratona do Pão de Açúcar. Puxa vida. Aí eu fiz algumas corridas de rua. Só que aí o atletismo também caiu naquela barreira. Aí eu fui para a corrida de 100, 200 metros rasos, né? Naquela época. No Brasil, nessa época, aí nos anos 2003, 2002, eu era o melhor do Brasil, porém, para eu ir para 2003 para um Pan-Americano, eu tinha que ter um tempo superior. Sim. E com a prótese que eu usava, eu não conseguia. E o movimento paralímpico estava engatinhando ainda, ele não tinha todo. Hoje o movimento paralímpico, cada ano que passa, cada dia que passa, ele se torna uma potência, um produto muito vendável, né? Sim. E aí foi quando outra frustração, eu falei, nossa... E aí eu estou embarreirado por conta que eu não tenho recurso financeiro para comprar uma prótese com uma tecnologia boa para chegar onde eu quero. E foi justamente por isso que a gente tem que enxergar as oportunidades, né? E aceitar o processo, enxergar as oportunidades e estar preparado quando ela chegar. E foi quando o vôlei chegou no Brasil, assim. Eu falo que as portas abriu novamente, porque o vôlei chegou e não precisava de equipamento nenhum. Só precisava da minha disciplina técnica e tática, né? E física, porque o vôlei joga-se sentado, é 6 contra 6. E assim, eu falo que é o esporte
que ele consegue, a gente consegue, todo mundo que está sentado, nivelar todos. Eu posso jogar, o nosso time pode jogar com a seleção do Bernardinho, com a seleção brasileira. Se todo mundo sentar, tá todo mundo igual. Entendi. Entendeu? Então eu sem uma perna, você sentou, a gente está igual. É isso aí. Vamos lá disputar quem é melhor tecnicamente, fisicamente, da cintura para cima e vai ter uma competitividade muito grande. Então, novamente, aí outra oportunidade. Eu foquei realmente no vôlei, né? Eu falei, nossa, tá aqui. Aqui que vai ser, que eu não vou precisar de um equipamento caro. É verdade. E aí foi da onde eu deslanchei realmente a minha carreira. E aí foi quando o vôlei chegou no Brasil, o meu primeiro jogo, que é onde entra o pioneirismo, né? Primeiro jogo da história do vôlei no Brasil, eu que fiz. Desculpa, viu? Não, sem problema. Tinham 3 equipes, que foi em Mogi das Cruzes. Aí o primeiro jogo, eu joguei esse jogo, aí em 2003 teve o primeiro campeonato brasileiro, ficamos em 3º lugar, né, no campeonato brasileiro desse ano, em 2003, saiu a primeira seleção. E você foi para a seleção? Aí eu fui para a seleção, aí desde então eu tô há 20 anos na seleção, sou capitão da seleção brasileira. Capitão da seleção brasileira de vôlei, traz alegria pra gente toda hora, né, meu? E aí, você foi em todas as Olimpíadas, né? Foi, em todas. De 2008 para cá, eu fui em todas, né? Porque a nossa primeira chance de participar dos Jogos Paralímpicos foi em Atenas. Mas tudo na vida é processo, Wagner. Às vezes a gente quer acelerar o processo, mas não, a gente tem que ter... Né? Esperar o tempo, né? Esperar o tempo, tudo maturação. Tem o tempo, exato. Aí você participou, e a próxima Olimpíada você vai estar? Já está garantido? Com fé em Deus estarei. A gente conseguiu a vaga lá agora no Canadá, que foi o Pan-Americano. Tá. Então o campeão das Américas já tem a vaga garantida, onde nós ganhamos dos Estados Unidos, fizemos um baita jogo, ganhamos de 3-0 a final. Que legal. E já conquistamos a vaga para o Canadá. Então eu com certeza estarei. Vai estar lá, se Deus quiser, e vai trazer mais uma medalha pra gente, né? Fé em Deus, essa medalha aí que está faltando no currículo, a medalha medalha paralímpica. Fico muito feliz porque você é uma lição de vida pra gente, pra mim, que às vezes acordo cansado, sem esperança às vezes, né? E você traz esperança pra gente. Aí depois de tudo isso, atleta, uma pessoa muito querida no meio, no Paralímpico, e não só no atletismo profissional, né? Você é muito querido. Quando eu falei que você estaria aqui, a galera falou, mano, ele vai estar aí, o Renato vai estar aí, tá? Muita gente, outras pessoas falaram, cara, é muito legal, muita gente que você nem conhece, te conhece, e você muda muitas vidas por aí, Renato. Aí você montou como uma fintech de um banco. Me explica um pouco sobre o seu banco. Sua fintech. Aí dentro dessa jornada que eu falei, eu sou um cara assim que eu gosto de movido a desafios, e eu sou um cara muito dinâmico. Eu sempre treinei e trabalhei e estudei, eu sempre consegui conciliar muito bem essa jornada. E aí, numa época, como eu entrei no mercado financeiro, eu fiz minha pós-graduação em atividade física adaptada por conta do Rodrigo. Tá. Eu vejo que esse é realmente o meu propósito de reabilitar pessoas. Eu sempre trabalhei com formiguinha, assim, visitando hospitais, falando da minha história, numa época que a internet era muito escassa. Hoje a gente consegue resgatar, né, muitas histórias através das redes sociais, mas eu sempre visitei hospitais, visitar a casa do paciente, que às vezes eu não consegui ir no hospital, mas depois que ele saiu, e visitar a casa dele, falar um pouquinho da minha história. E ali, falar da história real e falar que você tem plena condições. Se eu conseguir, cara, você também consegue, entendeu? Verdade. E a gente tem vários exemplos aí, né, milenares e atuais. E então eu sempre fiz isso. E lá em 2011, 2010... eu coordenava, de 2007 a 2010, eu coordenei uma escola de esportes de um grande colégio aqui. Eles acabaram fechando a parte esportiva. E como que eu entrei no mercado financeiro? Porque eles fecharam a parte esportiva e falaram, Renato, a gente quer você no corpo docente. Só que você no corpo docente da escola, você tem que parar de jogar. Eu falei, não vou parar de jogar. Esse é um dos meus propósitos de vida. Eu não vou parar de jogar. E aí, como eu entrei no mercado financeiro assim, eu comecei a enviar alguns currículos. Eu falei, já sei, eu vou entrar num banco. E aí eu tenho um projeto, que é esse projeto de visitar, eu vou montar um projeto de visitar escolas, falar um pouco da minha história e tal, e vou conseguir pegar ali na base também. E acabei entrando no Banco Itaú, na área de negócios internacionais, no Banco Itaú, legal. E aí foi uma escola ali também, e ali eu me preparei, né, também, eu fiz Comex, e em 2016 eu pedi as contas do banco para abrir a minha primeira empresa no mercado financeiro, que é uma startup em consultoria em negócios internacionais. E aí fazia esses meios de pagamentos, né, para o exterior, tanto pagamentos para o exterior ou recebimento. Tá. E aí
Eu e o Gelson, a gente já se conhece, que é o fundador do Parabem, que ele é um atleta paralímpico também, já é um ex-atleta paralímpico, a gente se conhece desde 2008. Comecei a atender uma clínica dele em 2017, que ele fez parte. Então ele já estudava todo esse mecanismo da reabilitação e já tinha algumas dores. E aí a gente começou a se conectar e começamos a fazer negócio junto. Ele falou, Renato, tem isso aqui para fazer. Eu falei, cara, pode contar comigo. E eu também sei aqui um pouquinho das dores, e ele estudou todo um share para a gente facilitar, desburocratizar, levar educação financeira, inclusão financeira, né? Tudo isso lá para a ponta, principalmente para a pessoa. Então nós fundamos o ano passado o Parabank, que é o primeiro banco digital do mundo focado para esse nicho, para a gente desburocratizar o crédito lá na ponta, levar educação financeira e inclusão financeira para todas as pessoas, mas principalmente focado na pessoa com deficiência. PCD também. Então o nosso grande propósito dentro do Parabank é reabilitar a vida, os sonhos e o futuro das pessoas. Que legal. Através de todo um ecossistema que a gente desenhou. E aí eu convido vocês a conhecerem um pouquinho mais essa nossa fintech, está aqui em São Bernardo. Está em São Bernardo, qual é o endereço? Está aqui no Domo Business 111. Pertinho aqui do da lado, gente, do lado. E tem aqui também os seus dados aqui embaixo no GC, né? Sim. Se você quiser entrar em contato com o Renato também. Olha, Renato, está sendo muito legal a nossa entrevista. Bom, você quer conhecer a Fintech, eu quero conhecer, quero fazer parte, quero te ajudar nesse projeto. Aliás, quero ser ajudado, né? Quero que você me incentive a caminhar um pouco mais longe do que eu posso ir, né? Porque você é essa pessoa, né, Renato? E estou muito feliz com a sua presença aqui. Nosso tempo ele é um pouco curto. Eu queria te fazer uma pergunta, baseada assim, por exemplo, a nossa empresa patrocinadora ela é da área de cannabis. Eu tenho visto que muitos atletas em outros países têm usado essa substância, o canabidiol. Não estamos falando de recreativo, estamos falando de medicinal. O que você acha disso? Não, eu acho muito interessante. Como eu tinha te mencionado, desde 2017 eu olho muito para esse mercado aí, o canabidiol. E eu sou investidor, né, em 2017, porque eu vislumbrei exatamente isso. Eu li alguns artigos e eu fiz um investimento lá em 2017 e tive sucesso, mas eu acredito muito nessa terapia e eu vejo que realmente que é o futuro. Eu preciso ainda se aprofundar um pouquinho mais, assim, mas como você era um investidor, né? No mercado financeiro, por alguns artigos que eu li, e tive até sucesso no investimento, mas eu acredito muito sim, né, nessa terapia aí que é totalmente revolucionária. Sim, não, vamos falar mais sobre isso futuramente, sim. Mas, Renato, deixa eu te falar, é um grande prazer ter você aqui. Eu não sei você de casa, mas assim, o Renato é uma das pessoas mais queridas no esporte paralímpico. Participou de todas as Olimpíadas. É uma pessoa que traz alegria para o Brasil. Ele mostra para o jovem que não existe nada que possa parar você, nada, nenhuma deficiência, né, Renato? Então você é um exemplo, eu fico muito feliz, agradeço muito a Deus, de verdade, por você estar aqui. E eu gostaria que você desse suas considerações finais para os nossos telespectadores que estão em casa, falar onde te encontra e é com você agora. Obrigado. Eu quero externar toda a minha gratidão aí, principalmente a Deus, a todos os telespectadores também. Me sigam aqui nas redes sociais, Renato Leite 10. Conheçam um pouquinho mais da nossa história. E o recado que eu quero deixar aqui, eu falo que toda essa minha jornada, ela tem 3 pilares, né? A fé, a coragem e a disciplina. Eu sempre falo assim, que a disciplina é a ponte das nossas realizações. Então não espere acontecer, faça acontecer, tá bom? Paz e prosperidade aí a todos. É isso aí, Renato, quero te agradecer muito, muito. E quero agradecer você também que esteve nos acompanhando, dizendo para você que a saúde do futuro envolve também a sua resiliência, aquilo que você pode se dobrar até o chão e se levanta. Isso também é do brasileiro, né? O brasileiro sofre, levanta e dá a volta por cima, tira a poeira. Eu quero incentivar você, assim como o Renato, a não parar a sua vida por nada. Quero mais uma vez aqui agradecer também ao nosso patrocinador, a Medra, que também está nos Estados Unidos, a Medra USA. Então, você que quer conhecer um pouco sobre o assunto medicamento de cannabis, você entra em contato com a medra.com.br e você vai conhecer tudo sobre esse assunto e vão te orientar sobre esse assunto. Mais uma vez, eu agradeço ao Renato e a você que nos acompanhou até agora, que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.